O jardim da fazenda brilhava como um sonho saído de uma revista de casamentos. Luzinhas piscavam sobre os convidados, arrancando reflexos das taças de champanhe e dos sorrisos das mulheres. Ximena Oliveira ajeitou seu vestido cor esmeralda, aquele que havia custado 2 semanas de faturamento do seu restaurante, e respirou fundo. O ar cheirava a flores recém-cortadas e expectativas familiares que pesavam como lápides. Tão bonita e tão sozinha. O que será que há de errado com os homens hoje em dia? A voz da tia Carmela cortou o ar como uma flecha envenenada, direcionada especificamente aos seus ouvidos. Ximena fingiu não escutar, mas seus dedos se tensionaram ao redor da taça. Seus 34 anos pareciam um crime para a família Oliveira. 34 verões de sucesso profissional que, sem um anel no dedo, valiam menos que 1 centavo furado. É que ela está muito ocupada com os restaurantes dela, né, sobrinha? Outra tia, outra farpa disfarçada de preocupação. O trabalho não vai te esquentar a cama de noite. Gargalhadas ao seu redor. Ximena considerou a possibilidade de afogar alguém na fonte decorativa. Optou por sorrir, esse gesto automático que havia aperfeiçoado durante anos de eventos familiares. Minha cama está perfeitamente quentinha, tia Mercedes. Obrigada pela preocupação. Ergueu levemente sua taça. Cá, meus restaurantes estão no melhor momento. Claro, claro, Mercedes assentiu com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Mas a Luciana já está esperando o segundo neném e a Daniela apontou para a pista onde a noiva, sua prima, dançava envolta em tule e felicidade. Olha só, recém-casada e radiante. Ximena varreu o salão procurando uma rota de fuga. Casamentos eram sua versão pessoal do inferno. Um desfile interminável de casais, bebês e perguntas incômodas. Seu celular vibrou na pequena bolsa de mão. Ela o pegou como quem encontra uma boia salva-vidas no meio do oceano. Com licença, gente. Problema urgente do restaurante. Mentiu, se afastando com passos que tentavam não parecer uma fuga. Se refugiou junto a uma coluna enfeitada com primaveras. A tela mostrava uma notificação do aplicativo do banco. Nada urgente, mas precisava desses segundos para reconstruir sua armadura. Problemas no paraíso culinário? A voz grave a assustou. Marcos Ibáñez, seu ex. Claro que ele estaria aqui. O mundo de Campos do Jordão era pequeno, especialmente para as famílias antigas como os Oliveira e os Ibáñez. Tudo perfeitamente sob controle. Respondeu-se endireitando com a elegância que havia aprendido a manter, mesmo quando estava se despedaçando por dentro. Marcos sorriu, exibindo aqueles dentes perfeitos que havia mostrado em tantas campanhas políticas. Te vi fugindo das suas tias. Algumas coisas nunca mudam. E outras melhoram consideravelmente. Ximena arqueou uma sobrancelha, como meu critério para escolher companhia. O político riu, como se ela tivesse contado uma piada particularmente engraçada em vez de insultá-lo. Sempre tão picante. Por isso funcionava tão bem nossa química. O que funcionava era seu ego e minha paciência, Marcos, e isso acabou faz anos. Ele se aproximou, invadindo seu espaço com aquele cheiro de colônia cara e arrogância. A gente podia relembrar os velhos tempos. Agora que você tá... Seu olhar percorreu o salão insinuante. Desacompanhada. As palavras acertaram aquele ponto exato de vulnerabilidade que Ximena tentava proteger. Antes de poder responder, sentiu um braço firme deslizar ao redor de sua cintura. Uma presença calorosa contra suas costas. Desculpa a demora, amor. A voz era suave como veludo escuro. A ligação com os fornecedores se estendeu mais do que eu esperava. Ximena ficou paralisada. Reconhecia aquela voz, aquele cheiro sutil de sândalo e café recém-torrado. Gabriel Mendivil, seu sócio, o homem com quem compartilhava decisões empresariais, mas quase nenhuma conversa pessoal, estava agora tão perto que podia sentir sua respiração no seu cabelo. E você é... Marcos estendeu a mão, desconcerto e receio se misturando em sua expressão. Gabriel Mendivil. A resposta veio acompanhada de um aperto de mão firme, quase desafiador. O felizardo acompanhante da Ximena. O mundo pareceu parar quando Gabriel virou seu rosto em direção a ela. Seus olhos, aqueles olhos escuros que normalmente analisavam contratos e balanços, agora a olhavam com uma intensidade que roubou seu fôlego.
Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, os lábios dele encontraram os seus num beijo que começou como um carinho suave e se transformou em algo mais profundo, mais íntimo, mais autêntico do que qualquer encenação deveria ser. A música tropeçou. O DJ fez um fade errado. As conversas se calaram ao redor. Quando finalmente se separaram, o rosto de Marcos era um poema de confusão e incredulidade. A gente se vê depois, Ibanez. Gabriel o dispensou com um gesto casual, seu braço ainda firmemente ancorado na cintura de Ximena. O político se afastou, deixando atrás de si um rastro de orgulho ferido. Ximena piscou, tentando reorganizar o universo que acabara de virar de cabeça para baixo. Que diabos foi isso? Sussurrou, encontrando finalmente sua voz em meio ao caos de sensações. Gabriel sorriu, aquele sorriso enigmático que reservava para as negociações mais complexas. Isso, Ximena, foi o início da nossa colaboração mais interessante até agora. Ao seu redor, os murmúrios cresciam como uma maré. Quem é esse? Desde quando? Viu como ele beijou ela? E enquanto as tias se aproximavam com olhos ávidos de informação, Ximena se perguntou em que momento exato havia aceitado esse jogo perigoso e por que, inexplicavelmente, queria continuar jogando. 24 horas antes do beijo que paralisou o casamento, Ximena revisava números no seu notebook, enquanto o restaurante vazio ecoava com o barulho dos funcionários limpando a cozinha. As toalhas brancas brilhavam sob a luz suave, como telas esperando as obras de arte culinárias do dia seguinte. Sempre trabalha até tão tarde? A pergunta flutuou no ar, acompanhada pelo aroma inconfundível de um vinho tinto recém-aberto. Ximena levantou o olhar. Gabriel Mendivil caminhava entre as mesas com 2 taças de cristal numa mão e uma garrafa na outra. O terno escuro havia desaparecido, substituído por uma calça jeans e uma camisa azul marinho que suavizava os ângulos do seu rosto, habitualmente sério. O sucesso não se constrói em horário comercial, respondeu ela, fechando a tela do notebook. Esse Malbec é para dividir ou você veio celebrar algo sozinho? Gabriel colocou ambas as taças sobre a mesa e despejou o líquido roxo com a precisão de quem conhece o valor exato de cada gota. Tenho uma regra. Nunca beber sozinho depois de revisar contratos financeiros. Faz mal para a digestão. A seriedade com que disse isso arrancou um sorriso genuíno de Ximena. O relacionamento profissional deles, iniciado há 8 meses, quando a holding empresarial de Gabriel decidiu investir no seu restaurante, raramente saía do terreno dos números e projeções. Nesse caso, vamos brindar pela digestão, levantou sua taça. E pelo relatório trimestral que, milagrosamente, está mostrando números no azul. O cristal tilintou. O vinho liberou sua magia e a conversa fluiu, se transformando gradualmente desde cifras e fornecedores até territórios mais pessoais, iluminados pela única lâmpada que continuava acesa no salão. Campos do Jordão, neste fim de semana, Gabriel arqueou uma sobrancelha quando Ximena mencionou sua viagem iminente. Você não parece exatamente animada para ser um casamento da família. Ximena brincou com a haste da sua taça. O segundo Malbec havia desaparecido e seus dedos desenhavam padrões invisíveis sobre a toalha. Casamentos de família são meu inferno pessoal, confessou. Um desfile sem fim, onde eu exibo minha condição de solteira profissional para um júri de tias que medem sucesso em quilates de anel de noivado. Gabriel soltou uma gargalhada profunda que reverberou no restaurante vazio. A chefe mais aclamada da cidade, intimidada por um grupo de senhoras com chapéus de flor, intimidam mais que os críticos gastronômicos, murmurou ela, se servindo mais vinho. Pelo menos os críticos só julgam meus pratos, não meu útero. O silêncio se instalou entre eles, confortável como um cobertor compartilhado no inverno. Ximena observou Gabriel por cima da borda da sua taça. Nos meses de colaboração, nunca havia notado como seus olhos refletiam a luz, criando reflexos âmbar entre o marrom escuro. Também não havia reparado na cicatriz quase imperceptível que cortava sua sobrancelha esquerda. Você devia levar um acompanhante, sugeriu ele, interrompendo seu escrutínio. Alguém que desvia a artilharia familiar. Algum voluntário entre seus amigos investidores? Ximena riu,
o vinho borrando as fronteiras da sua reserva habitual. Procuro alguém apresentável, que saiba usar os talheres certos e não fale de criptomoedas. Eu te acompanho. As duas palavras caíram como pedras num lago, criando ondas que expandiram o silêncio. Ximena piscou, convencida de ter ouvido errado. Como é? Eu te acompanho, repetiu Gabriel com a mesma naturalidade com que propunha mudanças no cardápio. Sou apresentável, sei a diferença entre o garfo de salada e o de sobremesa. E prometo não mencionar investimentos especulativos durante o brinde nupcial. Ximena esquadrinhou seu rosto, procurando sinais de brincadeira. Não encontrou nenhum. É um casamento de família, Gabriel. 3 dias numa fazenda colonial com 50 oliveiras perguntando quando a gente se conheceu e por que nunca falei de você. A gente improvisa, respondeu ele, se servindo da última gota de vinho. Sou bom criando narrativas convincentes. Faz parte do meu trabalho vender histórias para os investidores. A proposta pairava entre eles, absurda e tentadora em partes iguais. Ximena imaginou a cara das suas tias ao vê-la chegar de braço dado com um homem como Gabriel. Bem-sucedido, atraente, com aquele ar de mistério que nem mesmo 8 meses de reuniões de negócios haviam conseguido decifrar. Por que você faria isso? Perguntou finalmente. Algo mudou no olhar de Gabriel. Uma vulnerabilidade fugaz, como uma rachadura numa armadura perfeitamente mantida. Talvez eu também tenha minhas razões para não passar este fim de semana na cidade, admitiu. Ou talvez simplesmente me dê vontade de ver a implacável Ximena Oliveira enfrentando suas tias. Você é um homem estranho, Gabriel Mendivil. E você precisa de um namorado falso para um casamento de verdade, deu de ombros. Parece um negócio justo. O celular de Ximena vibrou sobre a mesa. Uma mensagem da sua prima. Vem sozinha? Preciso confirmar para a distribuição das mesas. A resposta pendia como uma fruta madura pronta para ser colhida. Ximena olhou Gabriel, que esperava com a paciência de um predador seguro da sua presa. Se isso der errado, vou perder minha dignidade e possivelmente um sócio investidor, alertou. Se der certo, você mantém os dois e ganha uma história fascinante para as suas memórias. A decisão cristalizou naquele instante entre os restos de vinho e a luz mortiça. Ximena digitou rapidamente. Levo acompanhante. Ao levantar o olhar, encontrou Gabriel a observando com uma intensidade que secou sua garganta. Temos um acordo, então, disse ele se levantando. Te busco amanhã às 6. Enquanto o via caminhar em direção à saída, Ximena se perguntou se o vinho havia nublado seu julgamento ou se, pela primeira vez em anos, havia tomado uma decisão verdadeiramente impulsiva. Seu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Gabriel. Nos vemos amanhã às 6. Já adoro sua família mesmo sem conhecer. Ximena sorriu na penumbra do restaurante vazio. Fosse o que fosse acontecer em Campos do Jordão, já não seria o casamento chato que havia temido durante meses. As estrelas salpicavam o céu aveludado sobre a fazenda quando a orquestra iniciou um bolero clássico. Os casais convergiram para a pista como borboletas atraídas por uma chama, deixando Ximena e Gabriel numa bolha de cumplicidade forçada, mas cada vez mais natural. Sua atuação merece um prêmio, sussurrou ela, se inclinando em direção a ele como faria uma mulher apaixonada. Minha tia Mercedes acabou de me mandar uma mensagem perguntando por que escondi um partidão desses por tanto tempo. Gabriel sorriu, deslizando uma mecha rebelde atrás da orelha de Ximena com uma familiaridade que arrepiou sua pele. Não é atuação quando você curte o papel, respondeu, seus dedos se demorando 1 segundo a mais do que necessário. A verdade pairava entre eles. Esse jogo tinha regras que nenhum dos dois havia definido claramente. Cada toque acidental, cada olhar sustentado, cada sorriso compartilhado, borrava gradualmente a linha entre a farsa e algo mais perigosamente autêntico. Vamos dançar? O convite de Gabriel veio acompanhado da sua mão estendida, uma ponte para um território desconhecido. Sócios financeiros não dançam com chefes, brincou Ximena, tentando manter algum vestígio da relação profissional que até ontem definia seu vínculo. Namorados dançam com suas parceiras, ele retrucou,
seu olhar intenso desmontando as defesas de Ximena. E agora mesmo, aos olhos de toda sua família, eu sou o homem que conquistou a indomável Ximena Oliveira. A pista de dança os recebeu. As mãos de Gabriel encontraram sua cintura com precisão, como se tivessem ensaiado esse momento durante meses. O corpo de Ximena respondeu automaticamente, se moldando ao dele enquanto a música os envolvia em sua cadência nostálgica. "Onde você aprendeu a dançar assim?", murmurou ela, genuinamente surpresa com a fluidez dos movimentos dele. "Minha avó insistiu que nenhum mendivil podia se apresentar em sociedade sem dominar a arte da dança", explicou, a guiando num giro perfeito. "Dizia que os homens revelam sua verdadeira natureza na pista. E o que a sua revela?" A pergunta escapou dos seus lábios antes que pudesse contê-la. Gabriel a puxou mais perto, sua respiração quente acariciando seu ouvido. "Que prefiro liderar, mas sei quando seguir." Sua voz adquiriu um tom grave que reverberou diretamente no centro do peito de Ximena. "E que reconheço quando algo valioso está nos meus braços." A música mudou, mas eles permaneceram entrelaçados, alheios aos olhares curiosos e comentários sussurrados. O mundo exterior se esfumou, enquanto Ximena descobria novas facetas neste homem que achava conhecer apenas através de planilhas e projeções financeiras. "Sua família está nos observando como se a gente fosse uma novela ao vivo", comentou Gabriel, seu polegar traçando círculos hipnóticos na base das suas costas. "Demos para elas o espetáculo do ano", respondeu ela, se permitindo encostar levemente a cabeça no seu ombro. "Amanhã vamos ser assunto do café da manhã no buffet." O sorriso de Gabriel se desfez subitamente. Seu corpo ficou tenso sob o vestido de Ximena. Ela seguiu a direção do seu olhar até localizar Marcos e Banhes, avançando em direção a eles com determinação mal disfarçada. "Ora, ora", interrompeu Marcos, seu sorriso artificial brilhando sob as luzes. "O casal do momento. Há quanto tempo vocês estão juntos? Me surpreende que a Ximena nunca tenha te mencionado durante nossas conversas recentes." O ar entre eles engrossou de tensão. Ximena sentiu como a mão de Gabriel se contraiu contra sua cintura. "Tem coisas que a Ximena prefere manter em privado", respondeu Gabriel, seu tom cordial contrastando com a dureza do seu olhar. "Especialmente daqueles que não souberam valorizá-la." Marcos soltou uma gargalhada forçada. Sempre tão seletiva com suas confidências. "Embora comigo ela tenha compartilhado bastantes intimidades." Seus olhos percorreram Ximena com descaro, especialmente durante nosso último encontro em fevereiro. Ximena prendeu a respiração. A mentira de Marcos pairava venenosa entre eles. Não havia existido tal encontro, mas a insinuação buscava precisamente isso: criar uma rachadura na aparente solidez da sua relação com Gabriel. "Marcos", ela interveio, recuperando sua compostura. "O desespero nunca te favoreceu. Fevereiro eu passei em Ouro Preto, pesquisando para o meu novo menu degustação. Qualquer um pode confirmar. Incluindo eu", acrescentou Gabriel com naturalidade. "As videochamadas noturnas do seu quarto de hotel fazem parte das minhas lembranças favoritas daquele mês." A expressão de Marcos se descompôs momentaneamente. Ximena conteve um sorriso, impressionada com a rapidez mental de Gabriel para improvisar dentro da cronologia real das suas vidas. "Desejo muita felicidade para vocês", cuspiu Marcos finalmente, seu tom destilando tudo menos isso. "Fazem um casal interessante, o financista e a chefe. Imagino que números e receitas combinam bem." "Melhor que política e hipocrisia", replicou Ximena docemente. Marcos se afastou derrotado, mas não sem antes lançar um olhar que prometia que isso não havia terminado. Quando desapareceu entre a multidão, Ximena exalou lentamente. "Obrigada", murmurou. "Você não precisava me defender assim." Gabriel tomou seu rosto entre as mãos, um gesto tão íntimo que paralisou sua respiração. Seus olhos percorreram cada centímetro das suas feições, como memorizando um mapa. "Não estava te defendendo", esclareceu com suavidade. "Estava defendendo a gente. Essa mentira é nossa criação conjunta, não é? Temos que protegê-la."
A música se desvaneceu enquanto os lábios de Gabriel desciam em direção aos seus num beijo delicado, diferente do primeiro. Não era um espetáculo para os outros. Era algo entre eles. Um segredo compartilhado que tinha gosto de vinho e possibilidades inexploradas. Quando se separaram, o olhar de Gabriel havia mudado, revelando uma vulnerabilidade que Ximena nunca havia visto nas reuniões de negócios deles. Se a gente continuar assim, sussurrou contra seu ouvido, sua voz rouca arrepiando cada centímetro da sua pele, vou parar de fingir. As palavras ficaram suspensas entre eles como uma promessa, ou talvez um aviso, enquanto a noite de Campos do Jordão envolvia a fazenda no seu manto estrelado. O amanhecer filtrou seus primeiros raios dourados através das cortinas do quarto. Ximena contemplou o teto de vigas coloniais, enquanto as lembranças da noite anterior dançavam na sua mente como as partículas de poeira na luz matinal. Seus dedos roçaram involuntariamente seus lábios, onde a sensação do último beijo de Gabriel persistia como um fantasma teimoso. Vou parar de fingir. As palavras reverberavam no seu interior, desafiando toda a lógica empresarial. Sócios não se beijam assim. Investidores não olham com essa intensidade quase dolorosa. Relacionamentos fingidos não provocam esse formigamento elétrico sob a pele. Seu celular vibrou sobre a mesinha de cabeceira. Uma mensagem de Gabriel. Café da manhã no Terraço Sul. Sua família me adotou oficialmente. Sua tia Mercedes me mostrou suas fotos de 15 anos. Ximena gemeu, afundando o rosto no travesseiro. A farsa adquiria vida própria, se espalhando como trepadeiras pelos muros que havia construído cuidadosamente entre sua vida pessoal e profissional. Uma hora depois atravessava o saguão do hotel rumo à capital paulista. O casamento havia terminado, mas suas consequências apenas começavam. Precisava de distância, perspectiva e, sobretudo, mergulhar no único refúgio que nunca havia falhado. Sua cozinha. O restaurante a recebeu com seu ritmo familiar e tranquilizador. O tilintar de panelas, o chiado dos alimentos ao tocar as superfícies quentes, as ordens repetidas com precisão militar. Aqui, Ximena recuperava o controle. Aqui era a chefe Oliveira, não a sobrinha solteira ou a falsa namorada de Gabriel Mendivil. O atum acabou de chegar, chefe, fresco como prometeram. Ximena assentiu para o sous-chefe, se concentrando na preparação do menu degustação daquela noite. Suas mãos trabalhavam com precisão automática, enquanto sua mente tentava desenrolar o enigma que agora representava sua relação com Gabriel. A porta da cozinha se abriu. O silêncio repentino entre seus cozinheiros indicou que algo inusual acontecia. Ao se virar, sua faca ficou suspensa no meio do corte. Uma mulher de figura estilizada e cabelo preto, impecavelmente preso, caminhava entre as estações de trabalho como se desfilasse numa passarela parisiense. Seu terno cor bordô contrastava dramaticamente com o branco das cozinhas. Então este é o famoso santuário da Ximena Oliveira, pronunciou com sotaque ligeiramente estrangeiro, estendendo uma mão de unhas perfeitamente esmaltadas. Renata Valente, prazer em conhecer finalmente a chefe que cativou meu Gabriel. O possessivo meu caiu como gelo nas entranhas de Ximena. Conhecia esse nome. Gabriel o havia mencionado em reuniões, sempre com uma neutralidade estudada. A investidora italiana, principal acionista do grupo financeiro, a mulher que havia apoiado a expansão dos seus restaurantes. Senhora Valente, respondeu Ximena, limpando as mãos no avental antes de corresponder ao cumprimento. Não esperava sua visita. O Gabriel vem com a senhora? O sorriso de Renata se alargou, revelando dentes perfeitos. Gabriel? Não, querida. Alguns negócios exigem um toque feminino, especialmente quando envolvem outras mulheres. A equipe da cozinha percebeu a tensão crescente. Com um sinal discreto de Ximena, retomaram suas tarefas, permitindo-lhes certa privacidade no meio da azáfama controlada. Meu escritório fica por aqui, indicou Ximena, guiando a visitante para o pequeno espaço envidraçado, de onde podia supervisionar a cozinha sem perder a intimidade necessária para reuniões. Renata observou cada detalhe com olhar calculista, se detendo finalmente nos reconhecimentos emoldurados.
Trajetória impressionante para alguém tão jovem, comentou, passando um dedo pela borda de um prêmio internacional. E agora adiciona o Gabriel à sua coleção de troféus. Estratégia fascinante. A insinuação acendeu uma faísca de indignação em Ximena. Minha relação com o Gabriel não tem nada a ver com negócios. Todas as relações são negócios, querida. Renata se sentou, cruzando elegantemente as pernas. Só mudam os termos da troca, e francamente me preocupa o valor que o Gabriel está recebendo neste acordo particular. Não sei que tipo de relação vocês têm. Ximena manteve sua voz firme. Mas o Gabriel é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. Relação. Renata soltou uma risada cristalina. Passado, presente, futuro são conceitos tão fluidos no nosso caso. Gabriel e eu compartilhamos história, investimentos e certos acordos que transcendem o romance convencional. Tirou um envelope da pasta e deslizou um documento sobre a mesa. Revisei nosso contrato de investimento. Parece que há cláusulas que precisam de atualização, considerando os recentes desenvolvimentos pessoais. Ximena examinou as páginas, seu pulso acelerando a cada linha que lia. As modificações reduziam sutilmente sua autonomia criativa, aumentavam o controle do grupo investidor sobre as decisões diárias e, o mais alarmante, estabeleciam condições para uma potencial venda majoritária. Isso contradiz nosso acordo original, protestou, tentando manter a calma profissional. O Gabriel garantiu especificamente minha independência criativa. Gabriel não é o único sócio do grupo, respondeu Renata, sua voz suave como veludo envolvendo uma adaga. E suas decisões recentes sugerem certa vulnerabilidade emocional que nos preocupa. Misturar negócios e prazer raramente termina bem, não acha? Antes que Ximena pudesse responder, a porta se abriu. Gabriel apareceu, sua expressão se transformando instantaneamente ao reconhecer Renata. O que você está fazendo aqui? A frieza na sua voz surpreendeu Ximena, acostumada à sua compostura habitual. Negócios, querido. Renata se levantou com graça felina, simplesmente protegendo nossos investimentos. Tirou da bolsa uma fotografia e a entregou a Gabriel com um sorriso enigmático. A imagem mostrava os dois no que parecia ser um jantar íntimo, seus rostos próximos, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. A data no canto inferior indicava apenas 3 meses atrás. Alguns acordos nunca se rompem, não é, Gabriel? Sussurrou Renata, pegando sua pasta. Fico feliz de ter conhecido finalmente seu novo projeto culinário. Espero sua ligação para finalizar os detalhes do contrato. Com um movimento elegante, beijou a bochecha de Gabriel e abandonou o escritório, deixando atrás de si um rastro de perfume caro e perguntas sem resposta. O silêncio entre Ximena e Gabriel se expandiu como uma rachadura numa geleira, frio e ameaçador. A fotografia tremia ligeiramente entre os dedos tensionados dele. Ximena, isso não é o que parece, começou, sua voz estranhamente vulnerável. Ela contemplou o homem que havia transformado um fim de semana familiar numa confusão emocional, o sócio que agora parecia um completo desconhecido. E o que é exatamente, Gabriel? Seus olhos se cravaram na fotografia. Que parte de tudo isso não é uma atuação? A fotografia jazia sobre a mesa como evidência muda de uma traição não consumada. Ximena a observava fixamente enquanto Gabriel permanecia imóvel diante dela, sua respiração contida, criando uma atmosfera densa entre ambos. Preciso te explicar, começou ele, estendendo uma mão que ela esquivou sutilmente. Que parte exatamente? A voz de Ximena adquiriu um fio cortante. O jantar romântico com sua sócia? Ou como você me usou para dar ciúmes nela? Ou talvez as modificações no contrato que praticamente me transformam numa funcionária da sua holding? Nenhuma dessas opções. Gabriel passou uma mão pelo cabelo, gesto que Ximena nunca havia presenciado nele. Essa fotografia foi tirada durante uma negociação. A Renata manipula cada situação a favor dela. Incluindo as pessoas, os olhos de Ximena percorreram novamente o documento modificado. Porque essas cláusulas parecem feitas especificamente para reduzir minha autoridade criativa. O restaurante fervilhava além das paredes de vidro.
Os preparativos para o serviço noturno continuavam alheios ao drama que se desenrolava naquele escritório. Um mundo paralelo onde as emoções não interferiam com as receitas perfeitamente executadas. A Renata tenta sabotar qualquer relacionamento que considere uma ameaça para a influência dela, explicou Gabriel, se aproximando cautelosamente. Nossa história terminou há anos, mas ela mantém esse jogo de poder porque controle é a língua nativa dela. Ximena deixou escapar uma risada seca. E eu devo acreditar que nosso teatro em Campos do Jordão foi completamente desinteressado, sem agendas ocultas? Te ofereci meu tempo, minha lealdade. A voz de Gabriel se elevou, carregada de uma emoção que quebrava sua compostura habitual. E você duvida de mim por causa de uma foto velha? A indignação acendeu as bochechas de Ximena. Você me ofereceu uma atuação, um papel na sua peça pessoal. Como distinguir agora o que foi real e o que foi interpretação? As palavras ecoaram no pequeno escritório. Lá fora, os cozinheiros trocaram olhares inquietos, fingindo se concentrar nas suas tarefas, enquanto a tensão atravessava as paredes de vidro. Quer saber o que foi real? Gabriel avançou até ficar a centímetros dela. O jeito que meu coração disparou quando te vi naquele vestido esmeralda. A eletricidade quando nossas mãos se roçaram durante a dança. Meu desejo de te proteger quando aquele babaca tentou te humilhar. Cada palavra desarmava as defesas de Ximena. Cada confissão ecoava com uma verdade que ela mesma havia tentado ignorar. Então me explica isso, apontou para o contrato modificado. Se eu sou mais que um ativo empresarial para você, por que permitiria essas condições? Não permito. Gabriel pegou o documento e o rasgou pela metade com um movimento decisivo. A Renata agiu sem meu consentimento. Pretende forçar minha mão ameaçando o que eu valorizo. E o que você valoriza exatamente, Gabriel? A pergunta pairou entre eles, carregada de vulnerabilidade. Ele não respondeu com palavras. Suas mãos emolduraram o rosto de Ximena com delicadeza, como se segurasse algo infinitamente precioso. Seus olhos buscaram permissão, enquanto se inclinava lentamente. Ximena fechou os olhos, se rendendo momentaneamente à confusão de emoções. Seus lábios se encontraram num beijo diferente dos anteriores. Não havia público, não havia pretensão, só a verdade crua de duas pessoas descobrindo algo inesperado entre contratos e obrigações. A porta se abriu abruptamente. O sous-chefe parou, boquiaberto diante da cena. Desculpa, chefe. Os fornecedores precisam da sua aprovação para o câmbio nos frutos do mar. Ximena se afastou bruscamente, a realidade irrompendo como água gelada. Já vou, Miguel. Quando ficaram sozinhos novamente, a magia do momento havia se dissipado. O restaurante, os negócios, as responsabilidades, tudo reclamava seu lugar. Isso é impossível, murmurou ela, criando distância física entre os dois. Somos sócios comerciais. Você investiu milhões nos meus restaurantes. As linhas estão borradas demais agora. As linhas estão borradas desde que aceitei te acompanhar naquele casamento, replicou Gabriel. Talvez nunca tenham sido tão claras quanto a gente acreditava. O celular de Gabriel vibrou insistentemente. Renata. A realidade empresarial reclamando sua atenção. Preciso resolver isso, disse, mostrando a tela. Mas essa conversa não acabou, Ximena. Talvez devesse, respondeu ela, recuperando sua postura profissional. Temos coisa demais em jogo, Gabriel. Meu restaurante, seu investimento, nossas reputações e o que a gente sente. A pergunta ficou suspensa entre eles como uma nota musical sustentada. O que a gente sente é consequência de uma mentira que inventamos. Ximena desviou o olhar, uma fantasia de fim de semana que não sobrevive à luz de uma segunda-feira de manhã. Gabriel recuou como se tivesse levado um soco. Sua expressão se endureceu, recuperando a máscara do empresário calculista. Entendi. Sua voz soou distante, profissional. Vamos discutir os termos do contrato noutra ocasião. Agora você tem um serviço para preparar. Se dirigiu à porta com passos firmes, parando só um instante antes de sair. Para alguém que cria experiências que fazem os outros sentirem, você tem um medo surpreendente das próprias emoções, Ximena. A porta se fechou com um clique suave. Ximena permaneceu imóvel.
seu corpo inteiro vibrando com emoções contraditórias, enquanto as palavras de Gabriel ecoavam na sua mente. Horas depois, quando o último cliente abandonou o restaurante e a equipe limpava entre conversas apagadas, Ximena revisava mecanicamente as reservas do dia seguinte. Sua mente, no entanto, repetia cada momento com Gabriel como um filme que não conseguia parar. Sob uma pasta encontrou o contrato original, aquele que ele havia assinado, garantindo sua liberdade criativa. Anexa, uma nota escrita com a caligrafia elegante de Gabriel. Sua visão, sua cozinha, sua arte. Confio em você mais que nos números. Um e-mail interrompeu seus pensamentos. Ao abri-lo, sua respiração parou. Renata havia enviado unilateralmente o contrato modificado para todos os investidores. A nota final gelou seu sangue. Mudanças efetivas imediatamente. Controle operacional transferido temporariamente, pendente de aprovação final. As implicações eram claras. Sem a intervenção de Gabriel, perderia o controle de tudo aquilo pelo que havia lutado. E agora, após a discussão deles, ele viria salvá-la? Ou havia destruído não só uma possibilidade romântica, mas também seu futuro profissional? 3 dias, 72 horas sem notícias de Gabriel. O restaurante funcionava com aparente normalidade, enquanto Ximena executava receitas por inércia, sua mente presa num limbo de incerteza. Os investidores haviam programado uma reunião extraordinária para a manhã seguinte. O assunto: a reestruturação proposta por Renata. A última mesa abandonou o local pouco depois da meia-noite. Ximena dispensou a equipe e ficou sozinha, contemplando o espaço vazio que tanto amava. As cadeiras perfeitamente arrumadas, as taças reluzentes, o aroma persistente de especiarias e satisfação. Tudo aquilo poderia se transformar radicalmente se perdesse sua autonomia criativa. O tilintar da porta principal a assustou. Ninguém tinha acesso àquela hora, exceto: "Pensei que você não ia mais vir." Sua voz ecoou no salão deserto, enquanto Gabriel avançava entre as mesas com expressão indecifrável. Tentei me manter longe. A sinceridade no seu tom surpreendeu Ximena. Fracassei miseravelmente. Usava roupa informal, tão diferente dos seus ternos impecáveis habituais. Jeans desgastado, uma camisa amarrotada, barba por fazer. Esse Gabriel vulnerável contrastava dramaticamente com o empresário calculista que todos conheciam. "A reunião é amanhã", comentou ela, sem se mover da sua posição. "Imagino que veio me avisar sobre minha degradação profissional iminente." "Vim me desculpar." Gabriel colocou uma pasta sobre a mesa mais próxima. "E te confessar tudo." Ximena observou a pasta com receio, como se contivesse algo perigoso. "Mais contratos? Mais cláusulas que devo aceitar?" "Minha renúncia como investidor principal no seu restaurante." As palavras caíram como pedras na água parada. Ximena piscou, incapaz de processar a informação. "Você vendeu suas ações para Renata?" A pergunta emergiu abafada, temerosa. "Transferi minhas ações para uma fundação independente." Gabriel abriu a pasta, revelando documentos legais. "Com instruções específicas de manter intacta sua visão criativa, a Renata não pode te tocar agora." "Por que você faria uma coisa dessas?" Ximena se aproximou lentamente, estudando os papéis com incredulidade. "Porque eu valorizava demais o que tínhamos, profissional e pessoalmente, para permitir que a Renata envenenasse." Passou uma mão pelo cabelo desalinhado. "Me vi numa encruzilhada impossível, manter minha posição como seu sócio ou preservar o que começava a florescer entre a gente." Gabriel. Ximena não encontrava palavras. O sacrifício empresarial que acabara de fazer era impensável no mundo deles, de negócios implacáveis. "Me deixa explicar tudo." Sua voz adquiriu um tom grave, decidido. Desde o início, sem filtros. Se sentaram frente a frente. Gabriel contemplou suas mãos um momento antes de começar. "A Renata e eu tivemos um relacionamento há 7 anos. Ela era brilhante, ambiciosa, magnética. Construímos a holding juntos, fundindo nossas fortunas familiares com uma visão compartilhada." Fez uma pausa procurando as palavras exatas.
O romance terminou quando descobri o método dela: manipular emocionalmente cada sócio em potencial, criar dependências, estabelecer lealdades baseadas em segredos compartilhados. A fotografia, murmurou Ximena. Foi tirada em fevereiro, quando ela tentava me convencer a não investir no seu segundo restaurante. Ela percebeu meu interesse em você desde a primeira vez que provei sua comida. Um sorriso fugaz cruzou seu rosto. Disse que misturar admiração pessoal com decisões financeiras era um erro clássico de novato. E ela estava certa? Ximena se atreveu a perguntar. Não investi em você por atração. Investi porque reconheci algo autêntico na sua proposta culinária. Seus olhos se encontraram diretamente pela primeira vez naquela noite. A atração veio depois, crescendo silenciosamente a cada reunião, cada degustação, cada discussão sobre o futuro do restaurante. Por que aceitou me acompanhar no casamento? A razão verdadeira? Gabriel exalou lentamente. A Renata voltava de Milão naquele fim de semana. Queria celebrar nosso aniversário empresarial com um jantar íntimo, revivendo velhos padrões. Seu convite apareceu como a desculpa perfeita para escapar. A honestidade crua golpeou Ximena com força inesperada. Então eu fui sua álibi? No começo, sim. Gabriel não desviou o olhar, sustentando a verdade entre os dois. Mas algo mudou em Campos do Jordão. Interpretar o papel do seu namorado se sentiu mais autêntico que qualquer realidade que eu tivesse conhecido antes. O silêncio envolveu suas confissões. Lá fora, a cidade dormia enquanto eles desmontavam, palavra por palavra, as defesas construídas durante meses. Isso me apavora, admitiu finalmente Ximena, sua voz quase inaudível. Não saber onde termina a chefe e começa a mulher. Não distinguir entre admiração profissional e desejo pessoal. Talvez não precisem estar separados. Gabriel estendeu sua mão sobre a mesa, deixando-a ali, um convite sem pressões. Talvez as linhas borradas sejam exatamente o ponto. Não quero que você me proteja. Ximena observou a mão estendida, lutando contra o impulso de pegá-la. Quero que confie em mim, que acredite na minha capacidade de enfrentar a Renata, de defender meu restaurante. Eu confio. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto cansado. Por isso os documentos estipulam que você mantém controle criativo absoluto. Não é proteção, é reconhecimento. E agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Agora sou simplesmente Gabriel, não seu sócio, não seu investidor. Deu de ombros com uma vulnerabilidade desarmante. Só um homem que não consegue parar de pensar na chefe que conheceu profissionalmente e redescobriu durante um fim de semana de farsa que acabou sendo mais verdadeiro que muitas realidades. Ximena sentiu lágrimas se formando nos olhos, emoções contraditórias lutando para dominar sua resposta. Anos construindo muralhas profissionais ameaçavam desmoronar diante da sinceridade absoluta que Gabriel oferecia. Seus dedos se moveram por vontade própria, encontrando os dele sobre a mesa. O contato enviou ondas de calor através do seu braço, lembrando-a da eletricidade compartilhada durante a dança em Campos do Jordão. A reunião de amanhã, começou ela, cancelada. Gabriel entrelaçou suavemente seus dedos com os dela. Os documentos foram processados essa tarde. A fundação já é oficialmente sua principal investidora. O celular de Ximena vibrou sobre o balcão. Ao conferir a tela, seus olhos se abriram de surpresa. É um e-mail da revista Nouvelle Cuisine, murmurou lendo rapidamente. Querem uma entrevista exclusiva, estão considerando me incluir na lista anual deles de chefes inovadores. Reconhecimento merecido. Gabriel sorriu genuinamente orgulhoso. Mencionam especificamente interesse no meu novo conceito de harmonização com produtores locais. Ximena levantou o olhar, confusa. Mas isso eu mal comentei como ideia durante nosso jantar. Talvez alguém tenha acreditado nessa ideia o suficiente para mencioná-la nos círculos certos. Gabriel deu de ombros com falsa inocência. O e-mail terminava com uma linha que fez o coração de Ximena acelerar. Adoraríamos que a sessão de fotos incluísse sua equipe completa e seu visionário sócio investidor, Gabriel Mendivil.
Parece que o universo não está pronto para separar a chefe do seu investidor, comentou Gabriel com um sorriso tímido. Ximena observou suas mãos entrelaçadas, símbolo perfeito das linhas difusas entre o profissional e o pessoal. Talvez a gente também não, sussurrou, se inclinando em direção a ele. As luzes do auditório dançavam sobre as mesas do evento. A elite gastronômica de São Paulo se congregara para a apresentação do novo conceito culinário de Ximena Oliveira, uma fusão inovadora de técnicas contemporâneas com ingredientes ancestrais brasileiros. Críticos, investidores e chefes célebres degustavam cada prato, enquanto murmúrios de aprovação ondulavam pelo salão. Da cozinha temporária instalada nos bastidores, Ximena observava o fluxo de garçons que transportavam suas criações. Cada prato representava horas de experimentação, fracassos superados, intuições confirmadas. Sua equipe se movia com precisão coreografada, se comunicando com olhares e gestos após semanas de ensaio. A crítica da Nouvelle Cuisine acabou de pedir a receita do Tucumã com redução de jambu e castanha, sussurrou Miguel, seu sous-chefe, com olhos brilhantes. Disse que é revolucionário. Ximena assentiu, se permitindo um sorriso fugaz. O reconhecimento profissional tinha gosto doce, mas seu olhar procurava instintivamente alguém entre a multidão. Gabriel havia prometido chegar, apesar da sua viagem relâmpago a Nova York, para finalizar os detalhes legais da fundação. A sobremesa sai em 5 minutos, anunciou, ajustando um detalhe final na apresentação da pamonha de chocolate com espuma de cachaça. Perfeição absoluta ou não sai. Um movimento na entrada principal chamou sua atenção. Gabriel avançava entre as mesas, elegante no seu terno escuro, mas visivelmente exausto. Os voos transatlânticos e as batalhas legais haviam deixado marcas no seu rosto, mas seus olhos encontraram imediatamente os dela através da multidão. A mensagem silenciosa entre os dois valia mais que qualquer conversa. Conseguimos. Ximena voltou sua atenção às sobremesas, se concentrando em manter a compostura profissional, enquanto seu coração batia com energia renovada. As últimas 3 semanas haviam transformado seu mundo. A fundação estabelecida por Gabriel assegurava sua independência criativa. A revista culinária havia publicado um perfil extenso sobre sua trajetória, e reservas de todo o país inundavam o sistema do restaurante. E entre reuniões, degustações e preparativos para esse evento, haviam construído algo pessoal, frágil e poderoso ao mesmo tempo. Momentos roubados na cozinha vazia depois do serviço, conversas profundas enquanto provavam novas receitas, risos compartilhados ao lembrar da farsa inicial que havia desencadeado tudo. Senhorita Oliveira, a voz gélida congelou a atividade na cozinha. Que espetáculo tão pitoresco! Renata Valente permanecia na soleira, impecável num conjunto branco que ressaltava dramaticamente contra o preto do seu cabelo. Seu sorriso não alcançava os olhos calculistas que avaliavam cada detalhe do espaço. Senhora Valente, Ximena se impertigou, sustentando o olhar da italiana. Não esperava contar com sua presença esta noite. Negócios bem-sucedidos merecem atenção. Renata avançou inspecionando os pratos com gesto crítico, embora alguns métodos para alcançar esse sucesso sejam questionáveis. A equipe da cozinha percebeu a tensão. Com um sinal discreto, Ximena os direcionou a continuar suas tarefas, enquanto conduzia Renata a um canto mais privado. Se tem alguma acusação concreta, sugiro apresentá-la através dos canais apropriados, respondeu Ximena, com calma estudada. Esta noite celebramos gastronomia, não conspirações imaginárias. Renata soltou uma risada seca. Sempre admirei sua esperteza, querida. Transformar Gabriel de investidor em marionete sentimental requer um talento especial. Você subestima o Gabriel e me subestima. Ximena manteve sua voz serena, mas seus olhos ardiam. Nenhum de nós somos peças no seu tabuleiro particular. Todos são peças, querida. A diferença está em quem move os fios. Renata tirou um envelope da bolsa. O conselho diretor está considerando retirar completamente o apoio do grupo aos seus restaurantes. A fundação do Gabriel é impressionante, mas insuficiente para sustentar sua visão artística. O
coração de Ximena acelerou, mas sua expressão permaneceu impassível. Pretende me intimidar no meu próprio evento? Pretendo te oferecer uma saída elegante. Renata deslizou o envelope em direção a ela. Me venda sua participação. Diga seu preço. Vamos evitar o show da sua queda inevitável. Ximena observou o envelope sem tocá-lo. As dúvidas que antes a teriam paralisado se dissiparam como neblina sob o sol matinal. 3 semanas atrás, teria tremido diante dessa ameaça. Hoje, via claramente o desespero por trás da fachada impecável de Renata. Minha resposta é não. A firmeza na sua voz surpreendeu até ela mesma. Meus restaurantes, minha visão, minha equipe, não estão à venda, especialmente para alguém que confunde manipulação com liderança. A máscara de compostura de Renata se rachucou momentaneamente. Você está cometendo um erro monumental. Me deixa te mostrar uma coisa. Ximena a guiou até o salão principal, onde os convidados aplaudiam entusiasmados enquanto as sobremesas eram servidas. No centro do auditório, Gabriel conversava animadamente com um grupo de investidores internacionais. Ao notar a presença das 2 mulheres, se desculpou e avançou em direção a elas. Renata, cumprimentou com formalidade educada. Não sabia que você se interessava por gastronomia brasileira contemporânea. Meus interesses são diversos, como você bem sabe. A tensão entre eles era palpável. Justamente comentava com a Ximena sobre as implicações financeiras de certas decisões recentes. Coincidência fascinante. Gabriel sorriu, se posicionando sutilmente ao lado de Ximena. Eu estava explicando para os representantes do Fundo Europeu como nossa estrutura independente permite inovações que conglomerados mais rígidos não conseguem implementar. O rosto de Renata empalideceu ligeiramente. Que Fundo Europeu? Gastronomie Internationale. Gabriel apontou discretamente para o grupo com o qual conversava. Procuram conceitos únicos para apoiar globalmente. Ficaram particularmente impressionados com nossa autonomia criativa. Ximena observou a transformação no semblante de Renata. O cálculo rápido, a reavaliação de posições, o reconhecimento de uma partida perdida. Estratégia interessante, concedeu a italiana finalmente. Sempre foi hábil identificando oportunidades, Gabriel. Aprendi a reconhecer o que é autêntico. Seu olhar pousou brevemente em Ximena. E a valorizar adequadamente. Renata captou a mensagem implícita. Com elegância intacta, mas o orgulho ferido, se despediu. Preciso atender outros compromissos. Parabéns pelo evento, Ximena. Certamente, cativou a audiência adequada. Enquanto se afastava entre a multidão, Ximena exalou lentamente. Existe mesmo esse fundo europeu? Tão real quanto nossos novos sócios canadenses. Gabriel sorriu com malícia. A diferença é que eles estão genuinamente interessados na sua proposta culinária, não em controlá-la. A noite continuou seu curso triunfal. Críticos solicitavam entrevistas, chefes reconhecidos trocavam técnicas, investidores em potencial deixavam cartões. Quando o último convidado se retirou, Ximena reuniu sua equipe para um brinde privado. Por vocês. Levantou sua taça em direção aos cozinheiros, garçons e pessoal que havia tornado o sucesso possível. O coração verdadeiro deste projeto. Após os agradecimentos e celebrações, o espaço ficou finalmente vazio. Só Ximena e Gabriel permaneciam, contemplando as mesas desocupadas, que horas antes vibravam com entusiasmo gastronômico. Você conseguiu, murmurou ele se aproximando. A gente conseguiu, corrigiu Ximena, permitindo que seus dedos se entrelaçassem com os de Gabriel. Sócios nisso, lembra? Sobre essa sociedade. Gabriel a olhou com intensidade tranquila. Não te acompanhei naquele casamento para calar sua família. Fiz isso porque não conseguia não estar com você. A confissão pairou entre eles, cristalizando semanas de momentos compartilhados, dúvidas superadas e barreiras derrubadas. Ximena se aproximou, eliminando a distância física que restava entre os dois. Acho que poderíamos renegociar os termos da nossa associação. O que você propõe exatamente? Gabriel sorriu, adivinhando a resposta. Uma fusão mais completa. Ximena roçou seus lábios nos dele. Pessoal e profissional, sem cláusulas de escape,
sem letras miúdas. O beijo que se seguiu selou um acordo que nenhum contrato poderia conter. Entre aplausos invisíveis e estrelas gastronômicas, duas pessoas que haviam começado interpretando um papel descobriram a mais autêntica das receitas, aquela que transforma ingredientes inesperados em algo extraordinariamente real. A história terminou, mas a conversa mal começou. De onde você nos acompanha hoje? Estava curtindo essa história romântica com um bom vinho como a Ximena e o Gabriel, ou talvez cozinhando algo gostoso enquanto lia? Como diria nossa chefe protagonista, as melhores histórias como os melhores pratos merecem ser compartilhadas. Que ingrediente você achou mais saboroso dessa receita literária? Sua opinião é a sobremesa perfeita para completar esse menu de emoções. Conta pra gente.